não apresentar as nossas demandas. É um ambiente onde a gente vem não para apresentar as nossas lamúrias. É um ambiente onde a gente está aqui não para apresentar as nossas circunstâncias. É um ambiente onde nós nos encontramos para sermos lembrados da nossa natureza, sermos estimulados na nossa vocação, no nosso propósito, no nosso desígnio. É um ambiente onde nós nos encontramos para sermos lembrados de que substância nós somos, de que nós não somos vítimas de circunstâncias e nem reféns dela. Nós somos aqueles que não apresentamos para o nosso Pai as nossas circunstâncias. Nós somos aquele que, a despeito das nossas circunstâncias, nos apresentamos diante do nosso Pai, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sei que o Senhor é muito maior do que as minhas circunstâncias. Amém, irmãos? Então, a gente precisa ser lembrado, porque é tentador a gente se desviar por aquilo que nós estamos enxergando, porque a vida é sustentada por aquilo que não se enxerga, mas por aquilo que se crê. É o invisível que sustenta a vida. Tudo, cada comportamento, cada gesto, tem um invisível ali. Tem um invisível que cheira podre, morte, mas também tem o invisível que cheira a vida, que é um bom perfume de Cristo. Ninguém faz nada do nada. Algumas pessoas infantilmente pensam assim: eu sou muito racional. Não, pelo contrário, você é mais emocional do que você possa pensar, de tal maneira que a sua razão está a serviço de uma emoção, e às vezes essa emoção é frieza. Às vezes essa emoção é descaso com o ser humano. Às vezes essa emoção é materialismo, puro. Porque não existe pensamento sem emoção e não existe emoção sem pensamento. Por isso que os nossos pensamentos não são de Deus. A gente precisa aprender a pensar segundo o nosso Pai. Por isso nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, para sermos lembrados disso o tempo todo. Estamos aqui para nos sujeitarmos à vontade do nosso Pai, ao Espírito do nosso Pai. E hoje nós queremos conversar sobre isso. Nós não estamos buscando aqui a base bíblica sobre a paternidade de Deus, mas nós estamos aqui meditando com esse olhar. Nós já cremos que Deus é um Pai, e nós estamos aqui olhando e vendo como é que na palavra de Deus, esse processo de formação de nós, nesse processo de transformação de nós no Pai, como ele acontece. Por exemplo, irmãos, Deus muda? Deus muda? Sim ou não? Não. Mas Deus se transforma? Deus não muda, mas Deus se transforma? Sim ou não? Deus muda? Não. Mas Deus se transforma? Transforma ou não transforma? Transformação, então, é diferente de mudança. Tem gente que muda o comportamento, mas não sofre transformação. Porque a única coisa que pode transformar a nossa vida não é o comportamento. A única coisa que pode transformar a nossa vida é o pensamento, é a mente. Por isso que o Evangelho vai trazer para nós esse rogo, esse clamor que o apóstolo Paulo faz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não
vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Sem a transformação da mente, eu posso ganhar um comportamento de cristão, mas a minha mente continua de diabo. A minha mente continua de um demônio. Não é de um demônio que vai cair babando, matando, se prostituindo. Mas o que é uma mente de um demônio? A mente de um demônio é a mente que busca reconhecimento. A mente de um demônio é a mente que busca o tempo todo ser reconhecido nos seus esforços, no seu empenho. A mente de um demônio é aquela que cria expectativas e quando as expectativas não são correspondidas, entra por um caminho de amargura, de frustração, porque a sua mente é demoníaca. Amém, irmãos? Você entende isso? Por quê? Antes de Deus formar a mulher, o homem fazia alguma coisa errada no jardim? Antes da formação da mulher, o homem fazia alguma coisa errada no jardim? Não. Só que apesar disso, Deus olhava aquilo e dizia o quê? Que não era o quê? Bom. Então eu posso estar fazendo tudo certo, não estar fazendo nada de errado, mas isso não ser bom aos olhos de Deus. Por isso, não tem a ver com você fazer coisas certas ou coisas erradas. Tem a ver com aquilo que é bom aos olhos de Deus. Por isso, se a gente não sofrer esse processo de transformação, a gente não experimenta qual é a vontade de Deus, porque ela é boa e agradável. E ela é agradável. Portanto, nós vamos ver hoje, na personagem Jacó, esse processo de transformação. Para tanto, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. A partir do verso de número 19. Nós vamos ler assim, ornamentalmente, só para a gente pensar algumas coisas, para a gente conhecer essa revelação por meio da inspiração da palavra de Deus. Gênesis 25, a partir do 19. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Segura aí. O texto começa dizendo que essa é o quê? A história da família. Quem Deus é? Deus é um pai. Como pai, ele só consegue contar história de quê? De família. Porque todo pai está empenhado não em gerar um filho. Todo pai está empenhado em fazer o quê? Formar um novo pai. Fazer com que a família, cada pessoa daquela família, ocupe o seu lugar nesse rio, nesse fluido. Então o texto já começa contando uma história de família. Toda a história bíblica é uma história de família. Amém? Beleza, vamos continuar. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Segura aí. A mãe de Isaque era o quê, gente? Quem era a mãe de Isaque? Quem era a mãe de Isaque? Sara. Sara era o quê? Estéril.
A mulher de Isaac é o quê? Estéril. Vamos seguir aqui. Há um padrão de repetição na história que o nosso pai está construindo para nos ensinar. Primeiro padrão de repetição que você está vendo aqui. A mãe do Isaac era o quê? Estéril. A esposa do Isaac era o quê? Estéril. Por que isso? Em primeiro lugar, por que isso? Porque a relação familiar, a consciência, a mente que o pai está formando nos seus filhos, não tem a ver com carne, não tem a ver com performance, não tem a ver com competência. Lembre-se, a carne não se aproveita nada. Então Deus pega duas mulheres estéreis, inclusive no caso do pai de Isaac, Deus deixa Isaac, inclusive, também ficar amortecido, se é que você está entendendo o que eu estou falando, deixar ele chegar a uma idade bem avançada e virar 6,5, de maneira que tanto ele quanto a esposa, e aí o filho que eles têm por uma ação sobrenatural de Deus agindo na natureza. Amém? Deus devolve o dom da potência para o Abraão e ele vai. Família não é formada de parente. Família é formada a partir de um Espírito de Deus. Você entende isso? Família é formada por um Espírito de Deus que não tem a ver com a sua competência e a sua habilidade. Não tem a ver com a sua aparência. Porque aqui tem um montão de irmãos que não se parecem um com o outro. E eu não estou falando de aspectos físicos. Estou falando de virtude, de competência, de história de vida, tudo isso. Mas nós somos família por causa do Espírito do nosso Pai que nos fez adotarmos uns aos outros. Até aqui tudo bem? Vamos continuar lendo, por favor. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Quem foi consultar o Senhor? Quem foi? Rebeca. Segura aí. Vai. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. A profecia foi dada a quem? A Rebeca. É lógico que Rebeca compartilhou isso dentro de casa. Vamos lá agora, verso 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Vamos lá. Há um outro padrão de novo de repetição acontecendo. Quem era o filho mais velho de Abraão? Quem era o filho mais velho de Abraão? Quem lembra? Ismael. Só que Ismael é filho do sobrenatural, de um espírito ou da competência de Abraão. Certo? Ismael é filho do mérito de Abraão. Presta atenção. Ismael é filho do mérito do Abraão. Por isso que ele tem um filho com a escrava. O que é uma mente escrava? A mente escrava, a mente antifamília é aquela que pensa: vou fazer as coisas para eu receber aquilo que eu tanto quero. Vou fazer as coisas para ser reconhecido. Vou fazer as coisas porque vou me empenhar, vou dar o meu melhor para que ao final alguém me reconheça e me valorize.
e me valorize. Certo, irmão? Só que a relação com Deus não tem a ver com mérito. Portanto, quem era o herdeiro de fato do Abraão? O filho mais velho, o filho da competência, o filho do mérito, ou o filho exatamente da fraqueza, exatamente da não potência, exatamente da ação sobrenatural de Deus, que era Isaque. Agora, quem nasce primeiro? E você precisa lembrar, irmãos, da lei. Lembra da lei? O primogênito. Vamos lá, irmãos. O primogênito, se um pai, só para você entender aqui, se um pai tivesse dois filhos, e ele estivesse prestes a morrer, enquanto ele dividiria a sua herança? Um pai tem dois filhos, e ele está prestes a morrer. Nós estamos falando do contexto do Oriente Médio. Em quantas partes ele dividiria sua herança? Em 2 ou 3? Vamos lá, para você pegar mais ou menos. Você tem dois filhos. Você é ocidental, desavisado. Aí o ocidental desavisado não ensinou isso para a família. Aí, você tem lá uma herança, e você tem dois filhos. Quantas partes você vai dividir? Quantas partes você vai dividir? Como ocidental? 2, não é assim? Você vai dividir em 2. O oriental não. O oriental ia dividir em 3 partes. Por que ele ia dividir em 3 partes? Porque o filho mais velho ficava no lugar desse pai, por isso ele era mais abençoado com recurso para se responsabilizar pela família. De maneira que se tivesse algum irmão dele mais novo passando por dificuldade, ele era o gestor da família, para que ninguém da família sofresse. Então, a herança, a bênção dobrada, era por uma questão vocacional. O filho mais velho está aqui para ser responsável pela família. Porque o que o filho herdava? Não era a posse dos pais. O filho herdava era a família. Os irmãos estão entendendo? Isso aqui já dá. Por que você acha que você tem mais capacidade de fazer recurso, mais capacidade de gerar recurso, mais capacidade de empreender? Por que você acha que você senta com pessoas e você vê as coisas de forma diferente? Por que você acha que Deus deu para você? Por exemplo, tem pessoas, irmãos, que vão para a cozinha e de um negóciozinho faz uma comida maravilhosa. E tem gente com um montão de recursos, vai para a cozinha e faz um desastre. Por que algumas pessoas têm determinadas habilidades mais acentuadas do que outras? Será que é para ela se beneficiar daquilo exclusivamente? Ou é para que ela se veja responsável, porque ela herdou a família? Os irmãos estão entendendo ou não? O fato, por exemplo, quando foi dito assim, que a herança ela é repartida em 3 partes, e o mais velho fica com a maior parte, naturalmente, o que vem na nossa mente? Em relação à questão financeira, tão somente. Só que quando as escrituras estão falando dessa herança, não está falando somente pela questão financeira. Está falando dessa herança espiritual, está falando de uma questão de natureza, que também pode envolver a questão financeira, mas tem tudo a ver com essa questão da herança de natureza. Por exemplo, nós estamos recebendo aqui porções dobradas e dobradas e dobradas e dobradas. A gente conversa muito sobre isso. O que a gente tem escutado aqui como família PIB do Vale,
o que a PIB do Vale, o que nessas conversas, nessa comunhão, nessa relação a gente tem aprendido, tem ouvido. Isso é uma porção dobrada. Isso é um partilhar de herança, onde a gente vai para a vida ou retendo, ou colocando isso para a vida, gerando vida. Então, essa herança a gente pode reter o direito como um direito de estar aqui, o sacrifício que se faz, o esforço que se faz por estar aqui, e eu vou para casa para usufruir disso aí sozinho, ou eu posso pegar tudo isso que a gente tem. Ontem, por exemplo, a gente passou um momento aqui muito gostoso. A gente tem passado momentos, a gente tem conversado, a gente tem se esforçado para estarmos nessa relação, nessa comunhão. E aí, o que a gente tem feito dessa herança, dessa porção dobrada que nós estamos recebendo? Por isso que a gente aprendeu semana passada que Onã não quer assumir a responsabilidade. Ele só queria a porção dobrada. Quero a minha porção dobrada, o dinheiro, no caso, mas não assumir a responsabilidade na família, que ele sabia que deveria ter. Amém? Até aqui, irmãos? Os irmãos estão entendendo esse quadro aqui? Aí, vamos continuar lendo, por gentileza. Volta para o texto sagrado aí. 27. 27, não se perca não. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Vamos lá. Isaque preferia quem? Isaque preferia o mais velho. Por que Isaque preferia o mais velho? Porque Esaú era tudo que Isaque não era. Esaú era a projeção de Isaque. Esaú era o filho que Isaque queria ser. Por quê? Dá assim, um salto ornamental na sua Bíblia. Vai lá para Gênesis 31, verso 42, por gentileza. Verso 42. Isaque viveu uma experiência com Deus complexa, muito complexa. Pode ler, por gentileza. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Vamos lá. Para Isaque, Deus era quem? Deus era quem? O temor. O temor, olha de novo Jacó, filho dele, falando. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque. O temor de Isaque. Presta atenção. Qual foi a experiência que Isaque teve que deu esse temor todo para ele? Sim. Quem lembra de uma cena de um pai levando um filho para o sacrifício? E o filho foi obedientemente. Quem lembra? Quem era o nome desse filho, gente? Isaque. Então Isaque não era assim um desbravador, não era assim, como é que eu vou dizer assim, um cara tão de pegada. Ele era um cara assim mais encolhidinho. Mais encolhidinho. Quando ele tem um filho de pegada, e literalmente pegador, o que ele faz? Se realiza nele. Ele é filho da minha carne. Ele é filho daquilo que eu queria ter na carne, ser na carne. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Agora volta para o texto lá. Então até aqui, tudo bem? Vamos dar um salto ornamental lá no outro episódio. Lembre-se que toda a obra, Gênesis 27 agora, quando você vai abrindo aí,
você lembra que toda a obra de Deus Deus como Pai, é formar família. E para formar família, Ele forma um pai. Amém, irmãos? Ele forma um pai. Deus não te dá uma família sem antes Ele fazer de você um pai. Você só consegue ser família se antes você for formado em pai. Por isso que tem gente que tem filho, mas não é pai. É progenitor, é bancador das contas, mas não vive a vocação paterna. Logo, ele não é família. Ele até tem parentes, mas não é família. Ele até tem filho, mas ele não é pai. Porque não é todas as pessoas que são pai que vão ter filhos. Entende? Mas todas as pessoas que são pais vão gerar filhos, ainda que não tenham filhos. Vamos para a cena aqui. Por isso que a nossa oração não deve ser pedindo filhos ao Pai, mas sim para a gente cuidar, para que a nossa oração seja para que a gente cuide dos filhos que o Pai nos dá, para que a gente se responsabilize pelos filhos que Ele nos dá, porque nós somos pais, e não aqueles que a gente deseja, não os filhos do nosso ideal, da nossa idealização. Amém. Irmãos, uma mulher pode ser submissa ao seu marido sem se submeter a ele? Uma mulher pode ser submissa ao seu marido sem se submeter a ele? Sim ou não? Eu vou repetir. Uma mulher pode ser submissa ao marido sem se submeter a ele? Pode ou não, irmão? A Bíblia diz que as mulheres devem ser o que em relação aos seus maridos? Submissas. Então uma mulher pode ser submissa ao seu marido sem se submeter a ele? Vamos ler o texto. Gênesis 27. Começa aí. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Segura aí. Estou igual o João Kleber, né? Mas tem que ir assim, né? Tem jeito. Vamos lá. O texto está dizendo que Isaque estava o quê? Ele estava o quê? Cego. Ele estava o quê? Cego. Quando é que Isaque estava cego? Quando é que começou a cegueira de Isaque? Volta aí para Gênesis 25. Gênesis 25. Verso 28. Isaque Calma aí, tem pessoal chegando. Gênesis 25. Chegaram aí? Gênesis 25, verso 28. Vai. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Quando é que Isaque ficou cego? Você entendeu? Na Bíblia, cegueira não é um problema físico. Na Bíblia, cegueira é do entendimento, é da mente. Você entende isso? É quando eu paro de ver as coisas fora da revelação e do propósito de Deus. Todas as vezes que eu parar de ver as coisas fora da revelação e do propósito de Deus, eu estou cego. Então não é à toa que o narrador bíblico está descrevendo a cegueira de Isaque. Mas só que antes ele já vem apontando, lá atrás, aonde começou essa cegueira. A cegueira não vem por causa da velhice. A cegueira vem porque a gente se desvia do propósito e da mente e do projeto que Deus tem para a nossa vida, que é formar na gente esse coração e essa mente paternal. Amém, irmãos? Até aqui estamos alcançando o desenvolvimento.
Agora volta para lá. Volta para lá. Vai. Capítulo 27. Capítulo 27. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. O filho da carne é sempre o filho do quê? O filho da carne é sempre o filho do quê? Vamos ver se você pegou aqui. Para Isaque abençoar Esaú, o que tinha antes? O que tinha antes? Hã? O que tinha antes? Uma tarefa. Só depois que você cumprir essa tarefa, eu te abençoo. O filho da carne é o filho do mérito, o filho do esforço, o filho da competência. E não o filho da revelação. Essa pessoa que está do seu lado aí não merece ser seu irmão. Mas ela é. Ele é seu irmão. É sua família. E não tem a ver com o merecimento dele e dela. Tem a ver com aquilo que Deus está revelando. É sua família, é a sua família, é a sua família. Amém, irmão? Amém? E muitas vezes Deus vai tornar a coisa difícil. Porque você vai numa padaria, o cara te trata mal pra caramba, logo ele não tem mérito nenhum para você tratá-lo bem. Aí Deus vem e fala o que com você? É teu irmão, é teu irmão, é teu irmão, é teu irmão. Amém, irmãos? Você está entendendo, está discernindo isso? Vamos lá, continuemos. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa. Para aí, irmãos. Se dependesse do Isaque, quem Isaque abençoaria? Esaú. Mas qual era a revelação que Deus tinha dado para aquela casa? Que o mais novo iria, certo, irmão? Essa foi a revelação. Rebeca foi insubmissa a Isaque, ou Rebeca colocou de forma feminina o Isaque na cadeira de pai que ele deveria ocupar, de tal maneira que quem estava sendo o pai naquele ambiente familiar, de forma feminina, tá? De forma feminina, presta atenção aqui. Rebeca não deixou nenhum momento de ser feminina. Não deixou nenhum momento de ser feminina. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo assim, tosco, mas só para você entender. Meu irmão, quando uma mulher é traída por um homem, ela sabe. Ela finge que não sabe, dá uma de boba, para não arrumar problema e não desfazer a família. Mas ela sabe, a mulher sabe. A mulher sabe.
Eu lembro que um dia, num seminário, eu dei um abraço num amigo e cheguei em casa, dei um abraço para Patrícia. Você está com um perfume diferente. Eu falei, cruz credo, só que é de homem. Aí eu falei assim, opa, graças a Deus, eu estou bem resolvido nessa parte, pelo menos eu estou bem resolvido, eu acho, né? Enfim, de homem. Eu falei, cruz credo, rapaz. Quando que eu vou abraçar a Patrícia e vou assim, é um perfume diferente? Eu sei quando é bom, quando é ruim. Se é de homem, se é de mulher, você vai saber, irmão? Você que é homem, você sabe? Eu não sei, não. Você sabe? Eu não sei também, não. Agora, irmãos, quando uma mulher quer dar uma volta no cara, ó, passa anos e o cara não pega. Só vai pegar se ela quiser. Do contrário, meu irmão, tu vai. Por isso que todo pai é pai da fé, porque ele é pai por quê? Porque ele crê. Amém, irmão? Mulher sabe que é dela, sem ofensa nenhuma. Não está aqui ofendendo. Porque são características masculinas que são distintas das características femininas. Deus deu isso para a mulher, não para enganar e tal, mas para exatamente poder ter sensibilidades que o homem não tem. Não tem. Determinadas coisas o homem não tem. Então a Rebeca, sendo feminina, ela armou isso tudo. Mas ela armou enganando ou ela armou evocando o lugar do Isaac? Porque era para Isaac abençoar quem? Hein? Era para Isaac abençoar quem de fato? Não. A promessa tinha sido para quem? Mais novo. Deus havia falado com aquela casa. É o mais novo, é o mais novo. Não é o da competência, não é o da aparência, não é. É o mais novo, é o mais novo, é o mais novo. Não é o do mais habilidoso. Irmão, vou falar uma coisa aqui. Quantas pessoas, às vezes, você tem na igreja que tem competência, que tem habilidade, que tem assim, o cão chupando manga. Para fazer dinheiro para ele faz, para cuidar de si mesmo, cuida. E está vendo, às vezes, uma necessidade do corpo. Aí, ó. Aí vem quem se levanta às vezes? Quem se levanta? O mais novo. Vai lá e se levanta. Isso está desde do início, irmão. Você está entendendo? Porque não tem a ver com quanto tempo de igreja você tem. Tem a ver se a tua mente é nova. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criação é. Tem a ver se sua mente e o seu coração estão sendo renovados constantemente. Então, vai lá. Não, só queria complementar isso aí. Quando você encontra uma pessoa que está, vamos botar assim, né, pegando fogo no espírito e está trabalhando, e está fazendo, e está caminhando, e está no relacionamento, o que o mais velho faz? Vai lá e tenta jogar um balde de água fria. Isso. Não, para que você está fazendo isso aí? Você está com um pouco... Ramiro, vou dar o exemplo do Ramiro. Chegou agora para ser administrador, daqui a pouco tu está cambaleando aí. Você vai ver só. Ó, o pessoal não presta não, hein? Aí o vamos botar assim, o infeliz, não cumpre sua responsabilidade, ainda atrapalha quem está cumprindo sua responsabilidade. E não é só na igreja não, irmão. Você for ver lá no seu trabalho, você está vendo que o cara, quando você está trabalhando lá, você está naquela osmose, você está lá 5 anos na empresa, você só faz o básico, mas aí o cara sonha que quer ser promovido, mas ele só faz o básico. Ele não mostra, e mesmo que ele fizesse, poderia não acontecer. Só que ele vê um cara que chegou agora, está mostrando serviço, independente do coração da pessoa, se está querendo ou não ser promovido, mas o cara está todo vapor, 100%. Aí o que a outra pessoa faz? O mais velho, que deveria dar o exemplo, não vale a pena não, rapaz. Aí, ninguém valoriza você não, rapaz. Não sei o quê. Isso aí puxa, você sabe o que eu estou falando. Puxa aquele negócio, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Alguém já viu isso aí? É interessante que quando o Felipe começou essa fala aqui,
era exatamente o que eu ia iniciar logo após a fala do pastor. Como é que o Espírito Santo ele vem nos revelando, né? Mas o exemplo que eu ia citar, então agora só serve para complementar o que ele acabou de mencionar aqui. Irmãos, quantas vezes eu já escutei de esposa chegar a comentar comigo que por conta do marido está lá fraquejando, o marido está desanimado, o marido está lá quase que regredindo, ou aliás, regredindo, a esposa quase desanimando. E a conversa que a gente tem é exatamente essa. A conversa que a gente tem é sobre esse espírito onde, olha, você não está ouvindo, você não está entendendo, você não está ouvindo a profecia. Isso. Você não está ouvindo a profecia de como isso, onde isso vai dar. Então você caminha. E você revele isso em casa. Revele. Você traz a profecia à tona. E se por um acaso o seu marido insistir, eu estou falando, só estou pontuando, como o Felipe já deu exemplo, estou dando um outro exemplo. Então, se o teu marido está lá, nessa frouxidão, minha irmã, avance. Revele para ele, não se cale, mas não retroceda, avance. Porque se você ouviu a profecia, que também o seu marido ouviu, mas o seu marido está recuando, avance. Não, se a gente for ver o texto lá, que você falou no início, sobre a submissão, a mulher, ela sabe amar porque a vida passa por ela. Toda fêmea sabe como quer proteger, sabe como cuidar. Porque a vida passa por ela, sai dela. Por que Deus chama a responsabilidade o homem para amar? Porque amar é constância. Amar é uma decisão. Se o homem é constante, a mulher vai ser constante. Essa é a nossa responsabilidade. Isaac estava cego muito antes. Você pode ver que no texto, o autor vai colocar aqui que Isaac preferia Jacó porque ele dava... Jacó preferia Esaú porque Esaú dava alguma coisa em troca para ele. Mas quando a gente vai reparar no último finalzinho lá, Rebeca preferia Jacó e ponto. Não tem nada além disso. Mas porque era mãe, já estava intrínseca, já estava ali. E ela e foi ela quem foi orar ao Senhor para saber do Senhor por que os dois estavam brigando dentro da barriga. Mas por uma cegueira, por uma falta de constância, Isaac acaba fazendo as escolhas, por ele mesmo seria a equivocada de escolher o mais velho. Se não fosse Rebeca sujeita a essa paternidade do Senhor. Esse padrão estava se repetindo, é o padrão que se repete. Lá quando a gente leu aqui agora, Gênesis 25, versículo 28, vai dizer: Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Versículo 29, em diante. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. O padrão de aparência, o padrão de abrir mão do certo. O que muita gente fica presa? O certo e errado, e não aquilo que é bom. Mas a Rebeca, ao ouvir a profecia e não dar ouvido a esse padrão de repetição, ela foi e colocou tudo isso em ordem. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, você que é esposa, você que é mulher, você pode ser o pai na sua casa sendo feminina, desde que você viva segundo a profecia, a semente do Pai.
E isso significa ser submissa, não subserviente a um marido. Porque Rebeca fez aquele marido sentar no lugar dele, mesmo na cegueira. Porque era para ele abençoar Jacó e não Esaú. E ela fez isso. Ela fez isso. O lugar de um homem dentro de uma casa é trazer revelação, é trazer direção do alto dos céus. O lugar de um homem dentro de uma casa é trazer a profecia de Deus para aquela família. Para aquela família. O seu lugar, no seu ambiente de emprego, você que é pai, e você que é mulher, você também pode ser o pai daquele lugar. Mas nós estamos lá para trazer a profecia. Nós não estamos na vida para fazer negócio. Nós não estamos na vida para criar coisas. Nós estamos na vida para gerar vida, promover encontros. É esse o propósito. Você entende, irmão? Não é uma conversa sobre ser macho e fêmea. Ser pai não tem a ver com macho e fêmea. Ser pai tem a ver com esse espírito. Com esse espírito. Eu lembro de uma irmã que o marido íngua que só, íngua, pão duro, nada. Ela chegava assim, ó, me presta aqui, tanto aqui. E ele, não, me presta aí. Pegava lá o dinheiro lá, com ele, e ofertava, abençoava a igreja. Ela colocava aquele marido sentado na cadeira dele, mesmo ele ainda estando o quê? Mesmo ele estando ainda o quê? Estando o quê? Cego. Usava das coisas da casa dela para juntar lá outra parte da família com dinheiro pago que não era do marido, porque aquele dinheiro não era do marido. Irmãos, em nome de Jesus, só para você ter uma ideia, lá em casa, só para você entender a pedagogia, lá em casa, tudo que entra, a gente racha pelo número das pessoas lá. Por quê? Porque não tem a ver com eu ou Patrícia ou com quer que seja que esteja lá, trazer dinheiro para a mesa. A porta não interessa pela qual ele vai entrar. A fonte é a mesma. O nosso pai é o pai da nossa casa. Então não tem meu dinheiro, dinheiro de Patrícia, dinheiro de quem quer. É nosso, nós somos família. Aquilo lá é para abençoar a família. E a família não cabe só na minha casa. Então, tudo que a gente ganha, tudo que a gente produz, não fica só lá em casa. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Só que você pode conviver com alguém que é o quê? Que ele é o quê? Cego. Aí acha que tu vai sair e não vai estar lá com ele paparicando, porque tem marido que gosta de ser paparicado. Ele gosta, chegou em casa, parece o rei. E tem mulher também. Aí acha que você vai sair, que você não está cuidando da família. Não, meu amor. Eu estou indo para cuidar de outros filhos que não cabem aqui dentro de casa. Eu estou indo para cuidar de outros irmãos que não cabem aqui dentro de casa. Você está colocando aquela pessoa, mesmo no seu estado de cegueira, sentado no seu lugar de pai. Você está entendendo isso, irmão? Isso para mim é libertador. Porque não tem a ver com você ser subserviente. Ainda que você use da estratégia, vou fazer de quê? Vou fazer de tudo para esse dito cujo não reclamar. Faz a comida, faz o que for lá. Mas ao final das contas, você vai sentar no seu lugar. Irmãos, essa é a primeira fase da transformação de Jacó, que embora Rebeca fez uma manifestação profética, Rebeca não tinha condições plenas de desenvolver a paternidade de Jacó.
Jacó ia precisar desenvolver e encontrar com outra parte da família, porque Jacó, ainda aqui, mesmo sendo separado, ele ainda é um filho da mãe, mas que vai passar por um processo de transformação para se tornar quem? O pai. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Logo mais a gente continua em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Filipão, você ora por nós em nome de Jesus. Irmãos, quem entendeu aqui? Levanta a mão aí, por favor. Levanta a mão em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai nosso, te agradecemos, Pai, porque o Teu Espírito tem falado aos nossos corações, tem trazido discernimento, sabedoria, que é o que precisamos, porque tudo aquilo que necessitamos já temos. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Amém. E tudo o Senhor já nos deu, porque o Senhor é aquilo que precisamos. Amém. Então, se temos o Senhor, temos tudo. Mas que essa direção, esse caminhar, Pai, possamos estar sujeitos, submissos ao Teu chamado, à Tua voz, que possamos Amém. Reconhecer todos os dias a Tua voz, que não sejamos mais ovelhas, porque a ovelha, ela vem, come e fica ali pastando, mas sejamos pastores para irrigar a terra, para cuidar da terra e cuidar dos nossos irmãos, das ovelhas perdidas. Então, em nome de Jesus, que essa palavra não seja maldição no nosso coração, mas que possamos ser a bênção, enviadas por Ti, porque comemos o pão, tomamos o cálice, mas o Teu óleo, o óleo que unge o profeta, está sobre nós e que vamos espalhar aqui nesse ambiente familiar, porque viemos aqui para nos reunir com o Senhor e aprender mais, mas isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Nós viemos aqui para receber do Teu óleo, para ser ungido e sermos comida para nossos irmãos perdidos, para que possamos pastorear nossos irmãos perdidos. Amém. Que estão lá fora e mostrar para eles que eles são irmãos e não que eles vão fazer nada para que eles se tornem nossos irmãos. Em nome de Jesus, que essa palavra queime nos nossos corações. Amém. Assim como os discípulos no caminho de Emaús estavam, mesmo não percebendo o Senhor, mas estava queimando. Mas que a cada dia as escamas dos nossos olhos caem para que a gente possa ver o Senhor, Pai, a nossa paternidade, e sejamos responsáveis. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele, você foi chamado para ser semelhante ao Pai. Em nome de Jesus. Amém.